Olá, Cibanes! Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio de Critiza. Muito prazer, eu sou a Luísa. Bom, gente, no vídeo passado sobre Bunny Girl Senpai, né, que eu falei sobre o primeiro episódio, foi um vídeo que eu fiz ele muito às pressas, porque eu tive a ideia de lançar ele dia 6 muito em cima da hora. Eu tive a ideia bem no dia 2 de maio, durante a noite. E aí, dia 3 eu gravei, então foi muita coisa pra eu fazer em 2 dias. E 2 dias comigo trabalhando como CLT. Então eu acordava cedo, editava o vídeo, eu ia pro trabalho, no meu horário de almoço era eu comendo e editando. E quando eu voltava pra casa, antes de dormir, também editando o vídeo. Não só isso, no dia que eu gravei, eu já tinha acordado de mau humor e tinha acontecido muitas coisas que pioraram o meu humor. Então eu gravei o vídeo bem mais pra lá do que pra cá. E foi um vídeo realmente um pouco mais chatinho, mas pelo menos eu abrangi as partes mais importantes do anime. Abrangi? Eu espero que eu tenha falado certo. Eu queria que os vídeos fossem assim, contando as partes mais importantes do episódio, e não igual foi meu primeiro vídeo, que ficou mais longo do que o episódio do anime, né? Eu queria que fosse uma coisa mais curtinha. E eu só não dei tanta atenção assim pra aquele vídeo porque eu já tinha outro vídeo falando sobre o primeiro episódio, então foi mais tranquilo. Enfim, se tá chovendo de novo enquanto eu tô gravando esse vídeo, caso nunca tenha ficado claro para vocês, eu moro em Ubatuba, que é o segundo lugar do Brasil que mais chove. Então, chuva sempre. Mas tudo bem, vamos lá. O episódio se inicia com a Futaba explicando pro Sakuta a teoria da medição, conhecida também como gato de Schrödinger, que é um experimento desenvolvido por um físico austríaco, Erwin Schrödinger, em 1935. Nesse experimento, colocamos um gato imaginário dentro de uma caixa, junto com material radioativo, que talvez emita radiação dentro do período de 1 hora. E junto, um dispositivo que libera um gás venenoso assim que detecta a radiação. A Futaba pergunta pro Sakuta o que ele acha que aconteceu com o gato dentro da caixa depois de 30 minutos. 1時間に1回の確率で毒ガスが出るわけだから30分だと五分五分だろ。今の状態を確定するためには見るしかない。つまり蓋を開けて確認するまで猫は半分生きていて半分死んでいることになる。 Toca a música de abertura! Mai e Sakuta estão no mercado. Como a Mai não consegue fazer compras, o Sakuta tá ajudando ela. A Mai compartilha pro Sakuta que ela tem uma teoria de que tudo que ela toca se torna invisível, já que as pessoas não dão atenção pros objetos que ela segura. Então se ela pegar, por exemplo, uma cenoura e chacoalhar na frente de uma pessoa, a pessoa não fica tipo, oh meu Deus, uma cenoura flutuante. Então, talvez a cenoura se torne invisível junto com ela. Eles decidem testar se o mesmo vale pra humanos e não funciona. Agora, eu tenho uma dúvida sobre o universo desse anime nessa parte aqui, que ela nunca foi respondida. Ou talvez seja respondida na Light Novel e eu que não vi a Light Novel não sei. Que é, como que fica o Sakuta pras outras pessoas quando ele tá conversando com a Mai? Tipo, se ele tá aqui parado, assim, tranquilo, conversando com ela, aqui de frente com ele. Ele, sim, Mai-san, então a Kaede é... As pessoas veem ele se movendo, como se ele estivesse conversando com o nada, ou as pessoas veem ele imóvel. Como que fica? Como que as pessoas enxergam o Sakuta conversando com a Mai? Mas enfim, depois das compras, o Sakuta pressiona a Mai dizendo pra ela voltar pro mundo do entretenimento, já que é isso que ela aparenta querer. Ele diz que sabe que o motivo real do hiatus dela teria sido um ensaio fotográfico que ela fez de biquíni durante o 3º ano do ginásio, que era quando ela tinha ali por volta de 14 para 15 anos. A partir daqui, isso pode sim gerar gatilho para algumas pessoas. De acordo com o Sakuta, a Mai não queria posar de biquíni, ela negou fazer aquele ensaio fotográfico, mas a empresária dela, que também é a mãe dela, tomou a frente, assinou o contrato sem o consentimento da Mai. E de acordo com o Sakuta, isso teria gerado uma grande discussão entre as duas, fazendo com que a Mai entrasse em hiatus pra se vingar da mãe dela. O Sakuta começa um discurso falando sobre como esse comportamento da Mai é ridículo, totalmente ridículo. Mas ele é interrompido. 捨てたんじゃ意味ないし E ela começa a contar a versão dela, a versão de uma criança de 14 anos que foi assediada. A Mai deixa implícito que ela conversou com a equipe dizendo que não queria fazer aquelas fotos, que o contrato teria sido assinado sem o consentimento dela, mas a equipe ali não podia fazer nada, porque o contrato já estava assinado e eles precisavam fazer aquelas fotos. Ela foi forçada a vestir um biquíni que ela não queria vestir, a fazer poses que ela não queria fazer de frente para vários homens adultos, e foi fotografada, sendo forçada a tudo isso. E forçada por quem? Pela própria mãe, que deveria proteger ela. Uma mãe que ouviu a filha de 14 anos dizer que não queria vestir aquela roupa porque se sentia desconfortável,
forçou a própria filha a vestir uma roupa que ia expor o corpo dela, forçou a filha a fazer poses que tudo bem que não fossem sensuais ou qualquer coisa do tipo, mas forçou, na frente de um bando de homens, a tirar fotos dela que iam ser publicadas para outros homens verem. E que poderia até influenciar meninas mais novas que ela fazerem aquilo, culminando em muito mais conteúdo para homens nojentos. Esse anime, se eu não me engano, ele é de 2018. E ele já estava trazendo um assunto que hoje em dia a gente já entende bem, né? Pelo menos a gente aqui do Brasil já é um assunto que a gente fala bastante, tá meio que em alta hoje em dia, assim. E é uma cena que faz a gente pensar, tipo, tudo bem, é só um anime. Não, mas quantas mulheres nesse mundo todo por aí não colocam as próprias filhas, os próprios filhos, sobrinhos, sobrinhas, netos e netas pra fazer isso ou coisas até piores, muito, muito piores, por dinheiro. E chorando, a Mai diz pro Sakuta que naquele dia, ela com 14 anos de idade, ela, uma criança que mal começou a vida direito, percebeu que pra mãe dela, ela não era uma filha, ela não era uma criança, ela não era um ser humano, ela era simplesmente uma fonte de dinheiro. Após ouvir tudo isso, o Sakuta diz pra ela usar esses sentimentos amargos como um impulso pra ela voltar à indústria. E o Sakuta diz que pra ele é bem óbvio que ela quer voltar pra indústria. Mas a Mai ignora completamente o que ele diz e muda de assunto perguntando quem foi que contou pra ele o real motivo do hiatus dela, porque isso não é uma coisa que tá pública pra todo mundo. O pessoal só sabe que ela entrou em hiatus pra estudar. E ele confessa que trocou a informação do hiatus dela por uma foto da cicatriz do peito dele que a Namjo-san queria. E, preocupada com a segurança da Kaede, a Mai liga pra Namjo-san e faz uma troca. Ela pede pra Namjo-san não publicar a foto da cicatriz do peito do Sakuta, em troca da notícia de que a Mai voltaria de hiatus em uma nova empresa. Ela não ia voltar com a mãe dela, ia voltar em outra empresa. E ela promete uma entrevista exclusiva assim que ela assinasse um novo contrato. A gente tem um corte rápido e os dois continuam andando. E a Mai confessa pro Sakuta que ela acha que essa ideia dela começou por conta de ela ficar mentindo pra si mesma aos próprios sentimentos. Ela queria sim voltar pra indústria, queria sim voltar pro mundo do entretenimento, mas ela vivia mentindo pra si mesma porque ela tava mal ainda com tudo aquilo que tinha acontecido, então ela mentia pra si mesma que ela não queria, que ela não gostava. Ela disse que pensou em tudo que o Sakuta disse antes e ela teria convidado ele pra ajudar ela com as compras desse dia, porque ela queria contar pra ele que ela já tinha decidido voltar pra indústria. Então, meio que o discursinho que ele fez foi por nada. Porque ela já tinha decidido que ela ia voltar antes mesmo deles saírem pro mercado. Ela se desculpa com o Sakuta e marca o encontro com ele. Na verdade, ela não marca o encontro com ele. Eles vão sair, não é um encontro. 芸能界復帰したら遊んでる余裕もないだろうから。こっちに2年住んでるのに、私鎌倉にも行ってないの。それってデートじゃないから。E ela deixa bem fixo pra ele. Se você se atrasar um segundo que seja, eu vou embora. No dia do encontro, o Sakuta tá lá todo felizinho de encontrar a Mai. No meio do caminho, ele encontra uma criança chorando porque perdeu a mãe dela. E ele decide dar um tempinho de encontrar a Mai pra ajudar a criança a encontrar com a mãe dela. E nisso ele conhece a Koga Tomoe. もう泣くな。ああ。 Ele se explica, os dois se entendem, eles ficam kits de um jeito esquisito. ああ痛い。ごめんね。ははは。二つにパックリ割れたかも。やばって元から2つじゃん。さあ。はいいから蹴って。これでおあいこでしょ。ああもう分かったよ。ああ、ちょっと君、何やってんの? E vão parar na delegacia. E graças a Tomoe, o sermão do senhor policial acaba sendo muito mais longo do que deveria. Por que graças a Tomoe? Porque ela ficou no celular. だってメッセージ来てたし、返事早くしないと友達じゃなくなっちゃう。 E é aí que o Sakuta chega 1h38 minutos atrasado. 私を1時間38分も待たせるなんていい身分ね。 Uma coisa que eu não falei no episódio anterior é que a Mai e o Sakuta, eles tiveram um momento onde eles decidiram como que eles iam se chamar. Na verdade, é a Mai que decidiu tudo. O Sakuta, assim que ele conhece a Mai, assim como qualquer japonês, ele chama ela de Sakurajima Senpai. Sakurajima, que é o sobrenome, uma forma de você se dirigir a pessoas que você não tem intimidade. E Senpai, porque ela tá um ano à frente dele. E ela chamava ele de Asagawa-kun. E em um momento ali do anime, quando eles estão na casa do Sakuta, ela diz pra ele parar de chamar ela de Sakurajima Senpai, porque é muito longo e isso irrita ela. E diz pra ele começar a chamar ela de Mai-san. De acordo com ela, porque é mais curto e continua sendo respeitoso, mas talvez seja só porque ela quer proximidade com ele mesmo. E ela decide que vai chamar ele de Sakuta-kun, pra mostrar que eles são amigos. Mas, quando ele chega atrasado, ela diz que esse
atraso dele de 1 hora e 38 minutos faz ele desmerecer completamente Kun, que a partir de agora ele é só Sakuta. Nada mais, nada menos. E mesmo depois dele se explicar, ele ainda ganha uma ameaça. それだけです。もし嘘だったら鼻でポッキー食べてもらうから。一本一箱。 Eu vi uma pesquisa que diz o tipo de mulher que os caras gostam. É desse tipo de mulher aí, da Sakuragi Mamai. Não criticaríamos em 100% porque também amamos a Sakuragi Mamai. Mas, querido, você gosta de uma mulher que ameaça enfiar um pouco no teu nariz? Uma caixa inteira? A Mai pergunta o motivo do Sakuta querer tanto ajudar ela. E ele explica que sabe como é o sentimento de você ter problemas e não ter ninguém pra contar. Já que, quando a Kaede teve a SDA, absolutamente ninguém acreditou neles. A mãe dele adoeceu por conta do que aconteceu com a Kaede, e o pai deles ficou cuidando da mãe deles em um lugar, e o Sakuta sozinho cuidando da Kaede em outro. Sozinho! Adolescente, cuidando da irmã dele, que está doente, que precisa de um monte de coisa, muita atenção e tudo. Ele tá sozinho, cuidando de uma casa, cuidando de uma criança e cuidando de um gato. E mesmo não tendo ninguém que acreditasse neles, uma pessoa acreditou. E essa pessoa foi muito importante pro Sakuta. E ele queria ser, pra Mai, o mesmo que aquela pessoa foi pra ele. それ女でしょ。え私は牧之原翔子です。牧之原サービスエリアの牧之原に大空をかける子の翔子。 Que uma curiosidade meio boba, mas eu acredito que o Sakuta se apresente já com o significado do nome dele por conta da forma que a Makinohara Shouko se apresenta pra ele quando os dois se conhecem. Porque não é coisa do anime, claramente não é coisa do anime, porque nenhum outro personagem se apresenta desse jeito, é só ele. O Sakuta explica pra Mai que se apaixonou pela Makinohara Shouko na época, ele se inscreveu na Minegahara só pra encontrar com ela e poder se declarar pra ela, mas que enquanto ele tava na escola, uma coisa muito estranha aconteceu, que além de ele não ter encontrado ela em lugar nenhum, ele pesquisou em registros, ele perguntou pra funcionários e a escola nunca teve uma aluna chamada Minegahara Shouko. Minegahara Shouko não, Makinohara Shouko, Minegahara é a escola. E isso é muito estranho porque ele tem certeza absoluta de que ele conheceu uma garota chamada Makinohara Shouko. Ele conheceu, essa pessoa salvou a vida dele e não existe registro dela por aí em lugar nenhum. A empresária barra mãe da Mai aparece ali e fica subentendido pra gente que a Mai planejava ter um encontro com o Sakuta. Depois do encontro ela iria se encontrar com a mãe dela e contar que ela ia sim voltar pra indústria, mas através de outra empresa, porque de acordo com ela, melhor que a mãe dela soubesse isso pela própria filha do que pela imprensa. Mas como o Sakuta se atrasou 1 hora e 40 minutos, basicamente, ela falaria com a mãe dela agora e depois eles continuariam o encontro. Isso que ela disse que não era um encontro. Aqui, inclusive, a gente tem os números do celular dela e a gente descobre que hoje é dia 25 de maio, isso vocês já sabiam, mas no anime é 2014. E sabemos que a Mai nasceu dia 2 de dezembro de 96. Se vocês não sabiam disso, estão sabendo agora. E o Sakuta nasceu dia 10 de abril de 1997. O Sakuta tem a idade do Jungkook. Aqui nessa cena do anime, dia 25 de maio de 2014, os dois têm 18 anos. E faz exatamente 19 dias que eles se conheceram. Se você for uma pessoa sensível, prepara seu lencinho. Eu vou te dar 3 segundos. Você pode pausar aqui também e ir lá buscar. Enquanto a Mai se aproxima da mãe dela pra dar a notícia de que ela vai assinar com outra empresa, isso aqui acontece. Sinceramente, essa cena me arrepia toda vez. Eu agora, falando dela, eu tô arrepiada aqui. E eu não consigo não chorar quando eu assisto essa cena no anime. Eu tô até bem aqui porque eu não tô assistindo. Mas lembrando já é um negócio que dá uma formigadinha aqui atrás do nariz. A mãe da Mai fica completamente confusa. Ela pergunta se foi ele que chamou ela pra ali, porque ela mostra o e-mail na tela pra gente ver e não tem remetente. Tá completamente borrado, igual as escrituras do Sakuta lá no primeiro episódio, no comecinho do primeiro episódio. Tá borrado, não tem nada. E a Mai, ela fica incrédula, ela fica parada, em choque, paralisada, absorvendo o fato de que a mãe dela, a pessoa que deu vida pra ela, a pessoa que trouxe ela pra esse mundo, passou 9 meses com ela na barriga, simplesmente não tá vendo nem ouvindo ela. Esqueceu que ela existe. O Sakuta fica completamente revoltado, talvez tenha dado um gatilho nele por conta do pai dele ter abandonado ele e a Kaede. Eu acho até que o Sakuta ele tem esse gatilho muito mais por parte da Kaede. O gatilho dele não é meu pai me abandonou cuidando da minha irmã mais nova. Não. O gatilho dele é meu pai abandonou a minha irmã doente. Meu pai abandonou a minha irmã que precisava dele. E ele fica gritando com a mãe da Mai, perguntando como que uma mãe pode esquecer da própria filha.
A Mai, obviamente, não suporta aquilo, ela não consegue entender, não consegue aceitar que a mãe dela esqueceu dela e o Sakuta ficar berrando aquelas coisas. Nossa, como você consegue esquecer sua própria filha, esse tipo de coisa? Dói mais ainda nela. Então ela só se joga no Sakuta, implora pra ele parar, pra ele ficar quieto, deixar pra lá, que ela não aguenta mais. E a gente vê o rosto dela, ela segurando o choro, ela apertando os olhos, tentando não chorar. Bom, o Sakuta sai perguntando pra várias pessoas na rua se algumas delas se lembram quem é a atriz Sakuragi Mamai, e nenhuma delas se lembram, incluindo a Kaede, a irmãzinha dele, e a repórter Nanjo. E é aqui que o Sakuta se liga que a existência real da Mai tá desaparecendo. Tipo, é como se ela nunca tivesse existido. Não só como se existiu uma atriz Sakuragi Mamai, as pessoas estão esquecendo dela agora, mas se ele mostrar o filme pra elas, elas vão enxergar a Mai. Não, ele tá entendendo agora que não é isso que tá acontecendo. Ele tá entendendo que realmente é como se ela nunca tivesse nascido. O Sakuta convence a Mai a irem pra um lugar mais longe pra ver se alguém ainda se lembra dela em algum lugar por aí. E eles juntos, depois que já anoiteceu, pegam um trem pra Ogaki, que fica a 4 horas de Fujisawa. Já no trem, a Mai dá indícios de que ela tá com medo de desaparecer. Ela nunca vai assumir, ela nunca vai mostrar fraqueza. E o Sakuta meio que se declara, do jeitinho dele. Eles chegam na cidade, dão uma procuradinha de leve pra ver se alguém ainda se lembra dela, sem sucesso. E aí eles vão pro quarto de hotel que a Mai alugou pra eles. Eu acho que foi a Mai. A Mai vai tomar um banho, enquanto isso o Sakuta liga pros amigos dele que... Aleluia! Eles lembram da Mai! Eu esqueci de anotar no roteiro quando foi exatamente que o Sakuta falou pra Futaba que o assunto sobre o gato de Schrödinger era sobre essa ideia da Mai, porque ele não conta no primeiro episódio. No primeiro episódio ele só vai lá e faz uma pergunta hipotética. Ela, pelo menos, acha uma pergunta hipotética e eu esqueci de anotar quando foi que ele contou pra ela, eu não lembro de cabeça também. Mas aqui ela já sabia, inclusive ela ficou pensando sobre isso e ela compartilha com o Sakuta que, pensando sobre essa ideia da Mai, ela chegou à conclusão de que pode ser algo dentro da escola, mas que ela vai dar mais informações pra ele no dia seguinte, quando os dois estiverem na escola, por conta de que agora é madrugada. 何時だと思ってるわけ1時19分だ。21分その時計遅れてるよ。あ A Mai e o Sakuta saem pra dar uma caminhada rapidinha ali e ela diz pra ele que é um pouco estranho pra ela andar livremente num lugar novo com uma pessoa mais nova que ela, porque ela tava acostumada assim pra todo tipo de lugar, mas ela não passeava. Ela era levada por aí por pessoas mais velhas, por adultos, por equipes, pela mãe dela, e ela não podia simplesmente passear. E agora que ela tá tendo esse momento de passear com alguém mais novo, pra ela tá sendo estranho. O Sakuta então disse que é uma honra estar passeando com ela numa cidade diferente, e ele promete que aquilo é uma coisa que ele nunca vai esquecer, e caso ele esqueça, ele vai comer poke pelo nariz. É uma coisa engraçadinha, mas é meio que pro Sakuta mostrar pra ela que ele se lembra assim de tudo que eles passaram e de tudo o que eles conversaram, porque assim, qualquer coisa que fale de lembrança agora é gatilho pra Mai. O Sakuta falar, eu nunca vou esquecer, já foi uma coisa que pegou nela. Porque se você vê essa cena até, ela tá super de boa, né? É uma honra pra você estar passeando comigo, né? Aí ele, nunca vou esquecer. Ela já fica meio assim. Se falar sobre esquecimento, falar sobre lembrança já é uma coisa que pega no coração dela, porque ela tá ali morrendo de medo de desaparecer, de ser esquecida por todo mundo. Os dois voltam pro hotel, só tem uma cama. E olha o que acontece. A cena dos primeiros segundos do anime. ねえキスしよっか。舞さん、欲求不満？バーカ。 E logo em seguida, essa conversa. 今私が震えながら消えたくないって言って泣き出したらどうする？ Ela tá com medo, mas ela não quer demonstrar. E ela quer chorar, mas sente que não pode chorar na frente de outras pessoas. 芸能界への復帰も決めたのに消えてる場合じゃないのよ。ドラマに出て映画もまたやりたい。舞台のお芝居も。せっかく年下の生意気な男の子と知り合って学校に行くのも楽しくなってきたのに。ありがとう。私を諦めないでいてくれて。ありがとう。 E assim termina o segundo episódio de Seishin Butayaro wa Bunny Girl Senpai no Yume wo Minai. Esse é um episódio que, assim, eu sou muito sensível, eu choro por qualquer coisa. Então, é um episódio que me faz chorar em vários momentos. E diferente do primeiro episódio que fala sobre a fama sufocante, esse daqui fala sobre uma coisa que é tão séria quanto, mas eu acho até que é mais sério ainda, que é os pais usando seus filhos como fonte de dinheiro infinita. Eu acho que eu não preciso falar muito sobre o assunto desse episódio, que é
a criança ser exposta na televisão, ser exposta pelos pais, não ser protegida, porque isso é um assunto que já tá bem alta hoje em dia, principalmente depois do vídeo do Felca, né? Então, eu não vou me estender aqui. Mas enfim, esse foi o vídeo, e eu não assisti o terceiro episódio pra saber quando que se passa o terceiro episódio, mas eu vou trabalhar nele o mais rápido possível, tá bom? Valeu por ter assistido, galera. Beijo, até o próximo vídeo.